Eu quero que você me fale o seu nome completo, aonde você mora e com o que que você trabalha. Ok. Meu nome é Lilian Cano da Costa, eu moro em Santa Catarina, aqui pertinho de Florianópolis, e eu sou terapeuta integrativa e também sou síndica de um condomínio. Maravilha. Ó, eu vou ler uma perguntinha aqui, só para você autorizar a gente usar a gravação que a gente está fazendo hoje, tá? Então, ó, você autoriza que essa conversa fique disponível como prova clínica da enteroterapia para inspirar outras pessoas que precisam de tratamento e terem resultados como você teve? Sim. Perfeito. Então, me fala assim, ó, como é que estava a tua saúde antes de você fazer o dummy? Bem complicada, bem complicada. Eu sentia necessidade de fazer uma limpeza, eu me sentia muito inflamada, muito inchada, digamos que assim, fisicamente era uma montanha-russa. Então, tinha dias que eu estava mais ou menos, tinha dias que eu estava bem menos. Na verdade, não, eu não estava tendo, digamos, dias que dizem, hoje estou ótima, hoje tá tudo legal e tal. Não. Sempre com o abdômen inflamado, inchado, às vezes com a sensação de como se eu tivesse, digamos assim, empachada, né? Com uma sensação assim de estômago muito cheio, e às vezes sem ter comido nada. Então, assim, digamos que um dia para eu passar melhor, era um dia em que eu fazia jejum intermitente e depois, digamos, na quebra do jejum, eu fazia um suco detox e passava um bom tempo sem comer, de novo, né? Tipo, não comia logo em seguida. Então, eu estar bem era eu não comer. E isso é uma coisa que não dá, não é assim que funciona, né? Não é uma coisa, digamos, saudável, por mais que eu busque muito uma alimentação mais orgânica, uma alimentação mais natural, já não faço uso de frituras há muito tempo, de vários alimentos, né, embutidos, nada disso, mas mesmo assim sentia que tinha alguma coisa que realmente precisava ser feito, porque eu continuava me sentindo com algum problema, intestino não funcionando direito, sei lá, e com medo de fazer os exames, né? O médico já Uhum. tinha pedido para fazer uma colonoscopia e uma endoscopia, que eu estava prestes a fazer quando a gente começou a fazer a desintoxicação. Daí eu falei, não, primeiro eu vou fazer isso, e depois de um tempo, daí, uma hora que eu me senti um pouco melhor, aí eu vou marcar os exames e vou fazer, que é o que eu estou querendo fazer por agora, daí, né? Já que eu estou há Uhum. 100 dias né, que eu estou 100% sem comer glúten. Uhum. E você tinha, assim, algum problema, é, assim, mais definido, por exemplo, a constipação, ansiedade, algum problema físico ou emocional antes de você vir fazer o tratamento? Sim, 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 sim. Inclusive, eu fui na médica e eu estava achando que eu estava com problema do coração. E daí ela começou a conversar comigo e disse: não, isso daí é uma característica de crise de ansiedade. Então, eu andava muito ansiosa, e fora a questão, por exemplo, a questão do intestino. Isso é uma coisa que vinha me preocupando há muito tempo, porque era uma montanha-russa mesmo. Então, tinha, de acordo com o meu emocional, ou me dava, como aconteceu esse ano, em abril, eu tive 7 dias de diarreia direto. Eu estava quase estava pedindo para ser internada, porque realmente eu fiquei muito ruim. Então, o meu intestino, eu percebia que o meu intestino estava realmente com algum problema sério. E aí, lógico, a questão do medo, né? Já, o que você tem? E aí, para mim, fazer a desintoxicação foi assim, foi um presente. Em primeiro lugar, foi assim um grande presente para poder, inclusive, me tranquilizar, porque os sintomas que eu tinha antes, eu não tenho mais. Lógico que ainda, os dias que eu tenho uma tensão, que eu fico mais tensa, até por causa do meu trabalho, eu sinto que o intestino, digamos, fica mais solto. Mas eu não tive mais diarreia como eu tive antes. E você já tinha tentado tratar de alguma forma antes do tratamento? Tinha tentado resolver essas suas questões antes?
Então, eu tava tentando tratar sozinha, né? Como eu tenho uma alimentação muito mais natural, já faz anos e tudo, então, assim, e com o uso dos óleos essenciais, então, assim, o que estava conseguindo segurar essa situação toda, que inclusive nesses dias todos que eu tive ruim, como eu comentei agora, foram os óleos essenciais, né? Benditos em Geste, que foi o que foi o que deu, assim, uma segurada bonita, né? Então, eu consegui melhorar um pouco a situação com isso, mas quando eu fiz a desintoxicação, nossa, foi fantástico. Foi assim, para mim foi um divisor geral, porque isso, o que acontece? O fato de eu estar, né, eu já tinha uma desconfiança, a gente sabe que, por exemplo, o leite animal, ele cria mucos no organismo, ele cria problemas, ele te dá dores, artrite, e eu vinha com problemas já há muito tempo. Então, era uma questão, digamos, de necessidade, de olhar para isso. O fato de começar a não usar, a não ingerir esses alimentos, nossa, foi uma coisa assim, foi muito, muito, muito intenso. Eu fui perdendo peso, né? Fui desinchando e desinflamando. Eu tenho uma balança em casa, então, assim, a cada, digamos assim, eu sentia que a roupa estava sobrando, né? E eu ia subir na balança. Eu digo, gente, não pode ser uma coisa dessa. Nunca consegui emagrecer tanto, né? Porque a gente sempre está, às vezes, querendo, não, né? Vou fazer uma dieta e tal. E depois da menopausa, né? Durante a menopausa e depois da menopausa, eu adquiri muito mais peso. E aí eu vejo que hoje, na verdade, que não era peso. Você começa a não conseguir desinchar, desinflamar. Lógico que tem uma questão de peso, porque eu tenho eu não estou fazendo ainda exercícios, nem fui para academia, não fiz nada, digamos assim, mais direcionado para a questão de perder gordura mesmo. Então, assim, eu não dissolvia alguns pontos de gordura localizada, mas eu sinto, é notório, assim, o desinchar, sabe? Desinchar ou desinflamar, porque daí a sensação física é muito boa. A sensação digamos, de saciedade, a sensação de leveza no corpo, nossa, é fantástico. A diferença é muito grande. E foram 7 quilos, 7 quilos de diferença. E eu sinto, por exemplo, eu faz 100 dias que estou sem glúten, né? Mas aí alguns, 100% sem glúten. Mas eu, por exemplo, teve dias que eu acabei comendo alguma coisa que tinha leite, não, que era a base de leite, pouca coisa, mas aí eu senti diferença. Uma coisa que me deu uma reação bem interessante maneira de dizer, né? Eu tenho uma cunhada que fez bariátrica, e aí eu acompanhei ela no processo, no pós, e ela falava muito dessa questão do dump, aquela reação que ela tinha quando ela ingeria alguma coisa com açúcar. E tirando aquela sensação de que ela ficava lívida, ela tinha uma sudorese muito forte e ela tinha a sensação de desmaio forte. O resto, a reação que eu tive foi igual, de ter uma sensação que parecia que eu estava com uma crise de labirintite, enjoo, dor de cabeça, a visão ficar estranha, de ter que me deitar porque eu realmente estava me sentindo mal. E foi por causa do açúcar. Realmente, assim, é impressionante como o organismo da gente consegue responder de uma maneira muito positiva, dá uma diferença muito grande mesmo. Então, eu não tenho vontade, sinceramente, de fazer dia do lixo. Nem me passa pela cabeça, né? De vez em quando eu comi um docinho, uma coisa assim tal, mas eu não tenho essa coisa de dizer assim, não, vou fazer essa reeducação alimentar e vou, tipo, de segunda a sexta eu fico educadinha e sábado e domingo, digamos, eu perco a educação, né? Eu não tenho vontade de fazer isso, não. Com glúten mesmo, nada, zero. Eu realmente não como mais nada com glúten, nada. E me conte
Por que que você decidiu confiar em mim quando, né, a gente foi fazer o tratamento juntas? O que que passou pela tua cabeça? O que que te fez assim, ó, vou fazer para mim? O que que aconteceu aí? Me conte. Então, foi uma coisa assim bem, né, entre aspas, assim, engraçado, porque eu estava num momento de conflito muito grande aqui de trabalho. Esse meu trabalho de síndica é um trabalho bastante desgastante, né? Eu estava vindo de um processo, aceitei esse trabalho porque estava no meio de um processo de luto, né? Você sabe, mas as pessoas não sabem que vai fazer 2 anos agora que eu perdi uma filha, aos 31 anos, de um AVC hemorrágico. Então, eu decidi aceitar esse trabalho de síndica para meio que ocupar o meu tempo e ocupar um pouco a minha cabeça. Só que é bastante desgastante e eu cheguei num ponto em que eu estava precisando muito cuidar de mim. Quando você chegou e me fez o convite, você quer participar do grupo? Eu não pensei 2 vezes, parece que veio uma vozinha, uma, um aviso divino, e disse, vai, pega a carona e vai embora, né? É isso aí. Então, assim, num primeiro momento, até eu disse, gente, será que era mesmo? Porque eu já estava num processo bastante conturbado e difícil, e eu disse, agora eu vou entrar num processo de ter que fazer uma desintoxicação, uma reeducação alimentar para uma pessoa que era, assim, extremamente formiga, né? Que adora uma massa, adora um pão, e aí eu disse, se bateu na minha porta, se a Stephanie veio aqui me chamar, é porque eu tenho que ir, isso é um aviso. E realmente foi assim, e eu levei ao pé da letra, né, dentro do que foi possível, porque como eu comentei no começo, eu estava com algumas coisas faltando em casa. Eu não me lembro o que foi que aconteceu, que a gente tinha dado um problema aqui, que tinham fechado a BR, e a gente não estava conseguindo ter acesso a mercados, a coisas assim. Eu sei que falei, não, é agora ou é agora? Então, realmente, assim, eu senti como um chamado mesmo, dá para dizer que foi um chamado em todos os sentidos. E foi muito bom. A cada dia eu me sentia melhor, a cada dia eu me sentia mais feliz com o que estava acontecendo, né? E eu pensava, né? Lógico que eu não estava imaginando, a gente não tinha conversado, e eu não sabia qual que era o teu projeto, que era o projeto de, né, de montar um instituto e tudo. Então eu ficava pensando, tá, e depois o que que eu vou fazer, né? Porque eu não quero fazer o que que as outras estão falando que vão fazer, que elas só vão fazer uma desintoxicação e tal, e depois elas vão voltar para a rotina com mais consciência. É como eu me senti como há 28 anos atrás, quando eu decidi que eu ia parar de fumar, entendeu? Então, assim, não era para parar de fumar, não, era para parar de fumar para sempre, né? Às vezes eu digo assim, gente, nem parece que alguma vez fumei na minha vida, porque isso não existiu para mim, parece, entendeu? Houve uma mudança radical. Eu nunca na minha vida achei que eu ia ficar bem de não comer um pãozinho francês. Eu nunca pensei que eu ia. O doce, né? Então, hoje eu vou procurando novas maneiras de me alimentar, inclusive tenho pesquisado alimentos, o que que eu posso fazer, como eu posso mudar, porque o mercado, digamos, não oferece muita coisa, né? E vamos combinar, tem uns pães, por exemplo, que são horríveis. Aquilo é para acabar, além de ser caro, o paladar, não sei. Eu acho assim que a gente pode começar também a delinear uma nova forma e criar possibilidades da gente ter uma alimentação gostosa, ser prazerosa essa alimentação e ela ser saudável, porque o prazer não tem que estar ligado à porcaria, vamos colocar assim, né? Já que a gente falou tocou no assunto ali dos óleos essenciais, é um assunto super polêmico, né? Principalmente quando a gente fala sobre a ingestão dos óleos essenciais. Então, eu quero que você me fale assim, o que que você pensava, se você tinha medo de ingerir os óleos essenciais ou não. Conta um pouquinho para mim como é que era essa situação para você. Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu acho que você é,
E você, eu acho que é um anjo. Tenho que respirar para não chorar. Não chora, senão eu choro também. Eu acho que você é um anjo enviado de Deus, só pode ser. Porque, assim, é uma coisa engraçada, a partir do momento em que você me deu aquela amostra do brief e que aquilo deu resultado, me deu aquilo que eu precisava, porque eu sofria muito, eu desde, sei lá, desde garota, chegava na época de inverno e eu tinha que lavar tudo, tirar tudo do armário, mesmo com roupa limpa, era um sofrimento, qualquer coisinha, eu me lembro das meninas, quando as meninas começaram a crescer, que daí começa a usar perfume, não sei o quê, na adolescência, elas iam para a aula, elas saíam de casa, elas passavam o perfume lá fora na rua e deixavam o vidro do perfume na janela para depois eu recolher e guardar, porque eu não aguentava o cheiro do perfume delas. Eu tinha que tomar banho com sabonete Johnson uma fase, porque eu não conseguia, tudo em função da rinite, da sinusite. Eu fiz cirurgia de sinusite. Eu cheguei a ter a 40 graus de febre, de não poder encostar a mão na cabeça, de tão ruim que eu fiquei. E o médico dizia, o fato de você ter feito cirurgia não quer dizer que um dia você vai precisar fazer de novo. Então, quando você me veio com aquele óleozinho milagroso, aquela amostrinha, para mim aquilo, você me disse experimenta, e eu simplesmente experimentei, acreditei naquilo que você me disse e deu. Então, assim, eu confio porque foi uma coisa que foi você que trouxe para mim. Foi você que me vendeu essa ideia, né? Entre aspas, porque na verdade você não estava me vendendo nada, você estava me dizendo, olha, que você quer qualidade, olha que eu tenho uma coisa que vai te ajudar, porque no meio da conversa você viu o que eu comentei, viu a minha, digamos assim, a minha aflição e o meu problema. E você chegou e disse assim, tá aqui, ó, experimenta, depois a gente conversa. Você só falou isso, e eu experimentei e nunca tive. Fui para Curitiba, fui morar em Curitiba de novo e não tive uma crise de rinite, eu não tive uma crise de sinusite, eu não tive crise de nada, nem de espirrar, nem nada. Então, assim, eu sei que tem gente que tem um pouco mais de resistência, porque às vezes desconfia, ou porque não conhece, né? Porque não passa pela experiência, porque assim, é passar pela experiência, é provar, como já me aconteceu aí em Curitiba, fazendo uma maratona de filmes, e aí levantei para ir no banheiro e me lembrei, meu Deus do céu, às 7h30 da manhã tem horário do médico, eram 2h30 já. Voltei para a cama, desliguei a televisão, desliguei tudo, e falei assim, meu Deus, como é que eu vou estar a hora que eu levantar, né? Levantar de manhã, uma gotinha de peppermint, uma gotinha de limão, já te dá um frescor, já te dá uma outra disposição, enquanto você vai e toma um banho, na hora que você sai do banho, você já está Zero beleza bala. pura. Zero bala, sai animada, sai, né? Então, assim, e cada um deles são gotinhas de bem-estar, gotinhas de saúde, gotinhas de harmonia, né? Ele vai te harmonizando, ele vai te deixando bem tranquila. Então, Lili, me fala assim, ó, em poucas palavras para ficar gravado, quais foram os benefícios que você teve depois do tratamento? Então, eu, eu desenchi, isso para mim, eu acho assim, muito evidente a questão de ter desinflamado e ter desinchado, isso para mim é principal, né? O bem-estar geral, eu me sinto bem, apesar de que ainda acho que tem, né, tem coisas ainda que tem que ser reguladas e melhoradas e tudo, porque, né, são apenas 100 dias. Mas eu acho assim eu acho, não, o que eu sinto é a questão do meu bem-estar geral, não me sentir mais pesada, me sinto leve, meu intestino funciona todo dia bem, tranquilo, me sinto menos ansiosa, a minha qualidade de sono melhorou muito, essa é uma coisa que realmente a minha qualidade de sono, porque assim, às vezes eu levantava muito, eu levantava de noite para ir no banheiro, me dava vontade de ir no banheiro fazer xixi, ou perdia o sono, tipo assim, acordava do nada. E eu senti que realmente melhorou, isso até assim, digamos, mais os últimos 50 dias, né? À medida em que foi passando mais o tempo,
eu realmente senti uma melhora da qualidade de sono. O açúcar é uma coisa que você cortando o açúcar, ele te dá uma melhora no raciocínio também. E lógico, isso em conjunto com os olhos e com a alimentação, realmente, assim, eu me sinto muito mais disposta. Às vezes até esqueço que tenho 62 anos. Olho no espelho. Emagrecimento, né? Uhum, uhum, uhum. Eu acho que agora, por exemplo, eu preciso um pouco fazer exercício, perder um pouco de gordura localizada, melhorar um pouco a questão da musculatura, porque óbvio, né, que se eu desinchei, tem coisa que ficou meio pendurada pelo meio do caminho, então tem que dar uma melhorada. Mas, no geral, nossa, o humor, vontade de fazer as coisas, né, a disposição, o humor, qualidade de sono, eu acho que foi assim uma melhora. Tanto é que nem me diga, olha, quero porque não quer fazer isso. Não, não, não. Estou dispensando o pãozinho francês com manteiguinha derretida, entendeu? Não, não quero. Outra coisa. Existe uma Lili antes e uma Lili depois do tratamento. Com certeza, com certeza, com certeza. É um divisor de águas muito importante, né? Então, assim, lógico, eu fiz a parte prática, mas agora eu preciso fazer a parte de formação da terapia para poder melhorar essa minha qualidade de vida, que já foi um plus, né? Poder entender melhor e ter um conhecimento mais profundo sobre isso, para poder melhorar não só a minha saúde, como poder ajudar e detectar daí no outro também. Uhum, uhum. Então, você lembra que a gente fez, né, durante o tratamento, a gente fazia os nossos encontros, as nossas sessões e tal. Então, tem uma frase que eu peço sempre para os meus alunos, para os meus clientes repetirem, porque é uma frase que é bem importante para a gente usar depois como testemunho para as pessoas, que é: eu tratei o meu problema na raiz em 4 sessões. Você consegue repetir essa frase para mim? Eu tratei o meu problema na raiz em 4 sessões. Maravilha! Ó, eu queria que você repetisse para mim aquilo que você estava falando antes, que eu não estava gravando ainda quando você estava falando aquilo, sobre você não ter tudo que você tinha, que você precisava, tudo que o protocolo mandava ali, mas que mesmo assim você ficou firme e fez. Então, se você puder só contar essa história bem rapidinho aí, que eu acho que legal e vai ajudar bastante gente também, porque as pessoas elas têm na cabeça assim: nossa, eu preciso ter tudo e ser 100% perfeito, senão não tem resultado. E o mais importante é as pessoas entenderem que a gente tem que fazer o melhor com aquilo que a gente tem no momento, né? Então, se você conseguir Sim. repetir essa história rapidinho, acho que vai ser legal. Tá. Então, vamos lá. Então, quando a gente começou a fazer o programa do Detox, que você me mandou os PDFs do cardápio, o que precisava e tudo, eu, no primeiro momento, disse: meu Deus, mas eu tenho muita coisa aqui que eu não tenho. Mesmo assim, a minha proposta, eu estava tão engajada, eu estava tão determinada em que eu ia fazer e que eu precisava fazer essa desintoxicação, que eu fui fazendo e fui buscando, digamos assim, com aquilo que eu tinha em casa, com os produtos que eu tinha, alguma coisa. A gente estava com um problema aqui, que nem eu te comentei, de acesso de, por exemplo, a um mercado e tal, e eu estava. Agora eu lembrei, eu estava sem o carro, meu carro estava na oficina e eu estava sem o carro. Então, eu consegui algumas coisas em mercados aqui perto de casa, que são mercados de bairro, que, lógico, às vezes não tem aqueles produtos que a gente, né, precisa e tal. Então, eu fui usando aquilo que eu tinha ao meu alcance, né, para depois, realmente, numa segunda etapa, acho que quando a gente estava na segunda semana já, daí a gente ir providenciando algumas coisas que estavam na lista para ir acrescentando. E teve coisas que eu não consegui, que foi como eu te comentei, que aqui a gente não consegue, é difícil conseguir o kefir de água, e como eu realmente aboli o leite da minha dieta, eu não queria um kefir de leite. Então, o kefir, por exemplo, foi uma coisa que eu não utilizei durante a desintoxicação, fui usando outras coisas. Então, assim, eu acho que sim, quando você se propõe e você percebe que realmente você está precisando, é o teu momento, você tem que fazer com aquilo que você tem. Depois você pode repetir esse processo todo, se organizar melhor em outro momento e você repetir de novo o processo. Mas eu acho que, assim, o primeiro passo
de você se determinar e dizer assim, não, eu vou fazer. E mesmo assim deu resultado. Sim, mesmo com que eu não tivesse muitas coisas que você tinha me mandado, o resultado foi. Lógico que, digamos assim, eu se comecei à medida em que eu fui fazendo mais direitinho, usando e seguindo na risca o cardápio, lógico que o resultado foi melhor, entendeu? Mas ele aconteceu. Perfeito. Superou suas expectativas. Com certeza, nossa, com certeza. Com certeza superou mesmo. Nunca na minha vida que eu ia imaginar que eu ia poder. E vou dizer uma coisa, olha, por mais que pareça que fosse difícil, deixar de comer doce, deixar de comer massa, eu posso te dizer que foi o prazer e foi muito mais fácil do que eu tinha imaginado. Eu tinha uma ideia de que seria muito mais difícil. Eu tinha uma ideia de que, sei lá, em algum momento eu poderia querer desistir ou não, e eu cada vez estava mais convencida de que sim. Eu achei que a hora que a gente parasse de se ver de manhã para meditação e para fazer os exercícios todo mundo junto e tudo, eu achei que de repente eu ia poder desistir, porque a gente não estava fazendo juntos. Eu acabei furando as meditações depois, acabei furando o exercício, mas eu não desisti de fazer desintoxicação de jeito nenhum. Eu não desisti. E eu continuo. Hoje é o seu novo normal. Hoje é o meu novo normal. E eu não pretendo voltar atrás. De jeito nenhum. Maravilhoso. Eu chego às vezes a levar lanche, tipo assim, vou passar o final de semana na casa da minha filha. Aí eu levo, então eu levo um leite vegetal que eu fiz, eu levo alguma coisa e tal, eu levo o pão que não tem glúten. Ou seja, se eu sei que eu vou precisar de alguma coisa, eu não faço cerimônia nenhuma, vou eu com a minha lancheirinha e fico bem, não passo mal. Estão eles sentados na mesa, tomando aquele farto café da manhã, com aqueles pãezinhos lindos, aqueles pãezinhos franceses, tudo crocantezinho. Eu como o meu lanchinho de boa, é só uma questão da gente se reprogramar e de você ter consciência de que você precisa de qualidade de vida. Eu estou com 62 anos e eu quero viver uns bons 30 anos, pelo menos, na minha frente aí, mas eu quero viver com qualidade. Eu não quero chegar, eu não tomo nada. Eu vou na médica, a médica, se a senhora toma alguma medicação? A senhora tem algum problema crônico? Eu digo, não, querida, eu só uso florais, óleos essenciais e boa alimentação. É só isso. Perfeito. Quer melhor coisa do que isso? Não, chegar nos 100 anos assim, ó, com essa saúde de ferro, é isso que importa. É verdade. Lili, agora para a gente encerrar, o que você diria para essa pessoa que está em dúvida se o DAMI é para ela, se o tratamento é para ela, se ela faz ou não o tratamento? Qual que é a mensagem que você dá para essa pessoa? Eu acho que esse tratamento é para qualquer pessoa que queira ter qualidade de vida, que queira ter uma vida saudável, não só física, como porque assim, a gente tem 4 saúdes, né? Física, mental, espiritual e emocional. E eu acho que essa reeducação, esse tratamento, ele trabalha as 4 saúdes, sabe? Ele trabalha nos 4 níveis a saúde. Ela não é só física. Uma coisa está interligada na outra, não tem como, né? A gente não tem como desintegrar isso. Ela é integrativa, ela está toda integrada, não tem como ser diferente. E eu acho que, assim, não é uma questão de ter dúvida, é uma questão de necessidade. É lógico que isso é uma coisa que, às vezes, né, você tem que partir de você, do teu interior, a mudança vem de dentro para fora, mas essa mudança de dentro para fora, ela também tem que ocorrer no lado físico, e essa é uma oportunidade de você fazer essa transformação física. Eu acho que a gente não pode deixar escapar essa oportunidade, não mesmo. Maravilha. E agora vamos para a formação, né? Vai estar dentro da próxima turma, com certeza. Com certeza. Lili, Juntas, obrigada.
De nada, amor. Mas eu Obrigada a falo você. que a gente não se abandona, eu falo isso para as minhas alunas o tempo todo, para os meus clientes também. Ó, se vocês só vão embora se vocês quiserem, enquanto vocês quiserem caminhar comigo, eu vou estar aqui para caminhar com vocês, porque isso daqui, apesar de ser meu trabalho, é minha missão de vida, é o meu propósito. Eu faço isso porque eu entendo que eu tenho uma missão de ajudar as pessoas. E eu É, agradeço eu muito a posso dizer, Deus faz todos 4 os anos dias que você por está isso. junto, né? É, faz 4 anos que a Exatamente. gente está junto, então, assim, realmente não abandona. Eu sou testemunha disso. É isso aí. Então, obrigada do fundo do meu coração, ó, muito, muito, Ai, amor, muito obrigada. eu que agradeço. É, as minhas orações é que esse testemunho alcance muitas e muitas pessoas que realmente precisam, que elas Que assim possam seja. encontrar a solução que elas estão buscando, porque você, melhor do que ninguém, sabe o que é. Às vezes você está num momento onde você precisar de uma ajuda e você não sabe onde procurar, né? Você não sabe a quem Uhum. recorrer. Então, essa é a minha oração, que esse testemunho alcance essas pessoas cada vez mais. E a hora que você vier para a formação, que a gente comece a encontrar aí essas pessoas juntas, para que você também seja, né, esse agente de transformação que você já é, mas que a gente consiga trazer aí mais esse viés de tratar o problema na raiz, de ajudar essas pessoas ali de uma forma mais profunda, mais efetiva, e que esse divisor de águas que você encontrou, que você possa proporcionar ele para outras pessoas também. Então, ó, Que gratidão do assim fundo do seja. meu coração. Tamo junto. Amém. Tá.